Vamos começar o programa falando da nossa saúde mental, né? É importante a gente pensar, não dá para separar. Antigamente existia um preconceito enorme. Ai, vou no psiquiatra, não sou doido? Só que a gente sabe que saúde mental é importante. Nos dias atuais, em que a saúde mental tem sido cada vez mais discutida, aumentou também o número de prescrições de medicamentos controlados. E o pior, gente, é o uso indiscriminado dessa substância, na verdade, várias substâncias tarja preta. Muitas vezes sem o acompanhamento médico, aquela amiga que conseguiu uma receitinha, aquele jeitinho brasileiro totalmente errado. Para a gente discutir os perigos do uso irresponsável dos medicamentos controlados, sem orientação e sem outras frentes de tratamento, eu recebo agora o psiquiatra, pesquisador, neurocientista Pablo Vinícius, que vai conversar com a gente sobre esse assunto e, é claro, o livro que eu já te mostrei. Doutor Pablo Vinícius, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Uma alegria te receber, só te conhecia pela internet, via Skype. Senta aqui pra gente conversar. Eu estou muito feliz porque realmente eu percebo isso no meu ciclo de amizade. As pessoas estão consumindo muito mais, estão falando até abertamente, coisa que antigamente era até mais sigiloso, as pessoas tinham um certo respeito pela tarja preta. Hoje parece que tudo bem. É assim mesmo? Eu costumo dizer que se teve algum benefício que a pandemia nos trouxe, no meio da tragédia, foi trazer esse assunto à tona. A saúde mental, o uso de psicotrópicos. Então as pessoas estão mais realmente soltas para falar disso, dos seus diagnósticos, do uso de medicamento. Então aquilo que estava relegado ali nos escondidos da vida de cada um, isso veio à tona. Mas, Cláudia, saúde mental, doença mental, essa sociedade doente não é de hoje. Nós já vínhamos muito doentes. Antes da pandemia, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo. Nós já éramos o país mais depressivo da América Latina, o quinto do mundo. O segundo país do mundo a consumir calmantes. Ninguém falava disso. É o que você falou, as pessoas usavam seus remedinhos praticamente escondidos. Era vergonhoso ir ao psiquiatra. Então, por isso que digo que se teve alguma coisa de positivo nessa pandemia, uma delas é a gente poder falar disso abertamente. E é tão importante. A cada 40 segundos, um brasileiro se mata. Olha a importância, então. Então, eu agradeço de estar aqui e parabenizo você por trazer esse assunto para as pessoas, tão importante nesse momento, tão sofrido nesse momento. E eu espero que seja muito bom e muito importante para você que está assistindo. Inclusive, pode mandar sua pergunta durante o nosso bate-papo, porque o Dr. Pablo Vinícius vai ter o maior prazer em responder. Eu tenho certeza que vai agregar valor à sua vida. Agora, a tarja preta é necessária em algum momento e para algumas pessoas, certo? Isso. Quando eu fiz esse livro, o Anti-Tarja Preta, e as pessoas sempre me perguntam o que é esse livro, aí eu começo a falar dele dizendo o que ele não é. Definitivamente, ele não é um movimento negacionista contra a doença mental. Ele não é uma luta contra a indústria farmacêutica, muito menos uma luta contra a psiquiatria e a doença mental. Pelo contrário, é uma luta contra a psicofobia. A psicofobia é um problema muito sério hoje que nós temos. A resistência e o preconceito contra a doença e o doente mental. Mudou tanto a psiquiatria nos últimos 20 anos, que hoje nós temos medicamentos seguros, é igual você falou. Nem todo remédio psiquiátrico é tarja preta. Eu acho que nós vamos falar um pouquinho disso hoje, para alertar as pessoas que, calma, tem medicamentos psiquiátricos seguros de uso contínuo e diário e que não vão gerar dependência, como tarja preta. Por outro lado, o anti-tarja preta é um chamado à reflexão para que a sociedade não banalize o diagnóstico psiquiátrico. Por exemplo, chamar qualquer tristeza de depressão. Não banalize o uso do medicamento psiquiátrico. Por exemplo, tomar um remédio psiquiátrico para se anestesiar diante de uma dificuldade da vida. Essa é a crítica que eu faço no Anti-Tarja Preta. Então, o livro, eu transito entre a afirmação da doença mental. Eu tenho a Lorena no livro, que tem síndrome do pânico, e eu falo para a Lorena, você precisa tratar, isso é uma doença. Então a minha consulta com a Lorena é mostrar para ela a necessidade do tratamento. Assim como eu tenho personagens que eu falo, João, você não precisa de medicamento psiquiátrico, você precisa mudar a sua vida. Vamos começar? Então veja a dicotomia que hoje nós temos na psiquiatria. O doente
que não quer estar doente pelo preconceito, e o não doente, que quer tomar um remédio psiquiátrico para dar conta de viver, às vezes, a sua vida difícil. Perfeito. As doenças de ordem mental, normalmente, elas são multidisciplinares, né? Então, eu vejo que as pessoas que têm algum distúrbio mental têm um psiquiatra, têm um acompanhamento terapêutico. Eu converso com muitos médicos que falam, eu dou remédio, mas o meu paciente precisa fazer exercício físico pelo menos 5 vezes por semana. A gente sabe que tem terapia laboral, enfim, tem uma série de coisas aí que complementam esse tratamento, essa sensação de bem-estar plena. É assim? Exatamente, perfeito. Saúde mental é um todo. Às vezes, eu dou a receita para o meu paciente no final da consulta, eu falo assim, deixa eu te falar um negócio, sua saúde mental não está só aqui, não. Às vezes, inclusive, é a menor parte isso aqui que eu estou te dando. Aí ele olha para mim assustado, ele fala, mas como não? Eu vim aqui em busca disso. Eu falo assim, a sua saúde mental está mais do lado de fora do que aqui dentro. Vamos fazer uma atividade física? Como é que está a sua alimentação? Cláudia, hoje existe uma ciência que estuda a relação direta entre o intestino, entre o que se come e o que se sente. E eu não tenho medo de afirmar que grande parte dos pacientes que procuram a psiquiatria sofrendo de alguma coisa emocional deveriam estar nos nutricionistas e não nos psiquiatras. De fato, o que se sente é emocional, por isso é que marca a consulta lá. Mas a origem é alimentar. Portanto, a solução estará na mudança do padrão dietético e não num comprimido psiquiátrico. Eu não tenho dúvida, então, que a psiquiatria poderia ser esvaziada se as pessoas fossem os seus nutricionistas, os nutrólogos, educadores físicos, nos centros de yoga, nas terapias ocupacionais, nos consultórios terapêuticos, na psicanálise. Iria esvaziar muito os consultórios psiquiátricos. Para quem é o psiquiatra? O psiquiatra é um médico, como qualquer outro, que o objeto de estudo é a saúde e a doença mental. Então, nós estamos ali somos treinados para separar aquilo que a pessoa está sentindo, se é já de um aspecto normal da vida ou se já é um aspecto patológico. Então, somos preparados para dar um diagnóstico de um transtorno emocional. Isso significa dizer o quê? Se você está triste, um bom psiquiatra é treinado para dizer se essa tristeza é um fenômeno normal, você está passando por um problema, seu filho está na UTI, você está passando por um problema no casamento, então essa tristeza faz parte da sua vida. Não precisamos de tratar do ponto de vista psiquiátrico, não é uma depressão, mas a senhora precisa de ajuda. Vamos fazer uma terapia, vamos fazer uma atividade física, vamos viver melhor para a senhora não adoecer de fato. Por outro lado, nós somos treinados a identificar se essa tristeza já faz parte de um quadro doentio, por exemplo, a depressão. Nesse contexto, também vamos compor o tratamento, por exemplo, com medicamentos. Então, o psiquiatra é um profissional, um médico da medicina que está preparado, capacitado para saber se aquelas queixas emocionais é de um estado normal ou se já faz parte de um quadro doentio, merecendo um tratamento específico no caso. Então, se a pessoa está sentindo uma tristeza, mesmo que seja de muito tempo, e essa tristeza tem fundamento por conta da vida que ela anda escolhendo viver, porque a gente escolhe. Tem gente que fala assim, não escolhi, esse marido é um traste, não escolhi, mas a gente escolhe continuar, né? Eu sei que, claro, a gente vai precisar de coragem para fazer mudanças na nossa vida, mas são escolhas. Se a pessoa tiver a chance de modificar isso, ela não precisa de tratamento? Perfeito. A tristeza normal, definitivamente, não é para ser medicada. Mesmo que seja de longo prazo. Porque ela faz parte do ser humano, do contexto do ser humano. Se você está triste em razão de uma vivência que você está tendo, a solução disso é superar essa tristeza. Agora, existe depressão pós-trauma? Por exemplo, a pessoa passou por um relacionamento terrível, ela viveu abuso, relacionamento tóxico, de repente ela percebe que ela está com medo, que ela tem taquicardia, sudorese, enfim. Aí isso é patológico? Os primeiros episódios depressivos na vida normalmente vêm seguidos de grandes eventos traumáticos. Uma viuvez, uma crise financeira, problemas sociais, mudanças às vezes de endereços, de cidades. Então a gente sabe que os eventos traumáticos, eles podem ser sim suficientes
para desencadear uma alteração cerebral, porque a depressão é isso, consequentemente uma doença. Perfeito. A gente está falando de tarja preta no sentido até de causar dependência e outros problemas mais. Mas um tratamento psiquiátrico, ele é de curto, médio ou longo prazo? Normalmente de médio e longo. Por quê? As doenças emocionais, elas tendem a ser crônicas, recidivantes, recorrentes. Para você ter uma ideia, quando a pessoa tem a primeira vez uma depressão na vida, ela tem 50% de chance de ter a segunda. Se ela tem a segunda, ela tem 70% de chance de ter a terceira. Por isso a necessidade de tratamentos longos. As pessoas acham que nós psiquiatras gostamos de medicar. Toma um remédio, mas que a gente não explica. Então quando eu falo para o paciente, olha, usa 1 ano esse remédio. Não, doutor, mas eu já estou bem. Por que eu vou usar 1 ano? Porque eu já estou de olho na segunda crise. Eu já estou prevenindo a segunda ou a terceira crise. Aí eu explico para ele, falo, olha, não é para você estar melhor agora. Eu já estou pensando em você não ter mais essas crises. Por isso a necessidade do tratamento longo, a maioria das vezes. Perfeito. Agora vamos para as perguntas, não vou perguntar aquilo que vocês querem saber, né? Vamos lá. Alessandra de Rio Verde, Goiás. Uso medicamentos para tratar síndrome do pânico. Quando finalizar o tratamento, eu terei uma vida normal, sem ter que ficar presa a medicamentos? A probabilidade é grande. Porque se você... Cláudia? Como é que é o nome dela? Alessandra. Alessandra. Se você fizer o tratamento direitinho, cumprir o dever de casa, significa usar o remédio direitinho, pelo tempo certo, a dose certa, o tempo que o seu psiquiatra determinar pelo seu tratamento. Concomitantemente a isso, mudar o que tem que ser mudado na sua vida. E aí a minha pergunta para você é, o que causou o teu pânico? Qual é o nome do teu pânico? Quais são os seus conflitos? Da onde está vindo tanta ansiedade? Porque pânico é ansiedade. Está aí o caminho da sua cura. Você chegar nessas respostas, você se livrará dele. Olha, gravou? Isso é bom pra gente volta e meia se perguntar quando a gente tem crise do pânico e para as pessoas que têm a nossa volta, né? A Lucy, de Cachoeira, na Bahia, gostaria de saber se insônia é um alerta para depressão. Muito. Lucy, há uma relação direta entre insônia e depressão, em torno de 4 vezes. Isso significa que os insônios estão 4 vezes mais sobre o risco de desenvolver depressão. O sono é fundamental, Cláudia. Então, não tem como viver bem se não dormir bem. Agora, a insônia também é um dos sintomas da depressão? Exatamente. A gente não sabe muito bem o que vem primeiro. A gente sabe que essa relação é bidirecional. A insônia aumentando a chance e até a gravidade da depressão, como a depressão por si só também trazendo a insônia como sintoma da sua doença. E uma coisa interessante, quando a gente começa a tratar o paciente, ele fala, doutor, eu estou melhor, bem melhor, mas eu ainda não estou dormindo bem. Esta insônia residual, ela vai ser um fator de risco para a recaída futura. A recaída. Por isso a necessidade, durante o tratamento, de buscar esse sono de qualidade. Mas aí também não é só medicamento, é o que a gente está conversando aqui, né? Tem que fazer exercício físico, tem que ser regradinho com o horário de dormir e acordar, prestar atenção no que você come à noite. Eu sou super chata com o meu sono, sabe? Assim, eu tenho horário, eu sou rígida, disciplinada, né? Deixar o quarto escurinho, porque isso tudo vai fazer diferença, viu? Vamos para a próxima. A Rose de Florianópolis diz, tenho medo de sair de casa e fico muito nervosa quando vejo as pessoas. Há mais de 1 ano tenho dificuldade até para dormir. Posso ter algum problema grave? Sim, Rose. Por que eu afirmo? Porque o que você está sentindo já está te limitando. Isso é um dos divisores de água entre a normalidade e a patologia. Quando limita, quando traz sofrimento clínico significativo, isso já é sinal de que alguma coisa já está excessiva e precisa de ajuda. Então, Rose, você precisa sim buscar uma ajuda do psiquiatra, do psicólogo, para vencer essa limitação que você tem. Qual é o medo? Pela ansiedade. Para você ir vencendo isso, te garanto, daqui a pouco você já está livre novamente, vivendo sua vida normal. Perfeito. Doutor, para mim ficou claro, mas talvez para quem está em casa não. Existe uma diferença entre remédio para depressão e calmante, que são os benzodiazepínicos, que são os tarja preta, né? Era bom a gente falar sobre isso. Dentro da psiquiatria, a gente divide os remédios em classes.
Os antidepressivos não são remédio tarja preta. Não causam dependência? Não causam dependência. Os antidepressivos são remédio tarja vermelha. Remédios seguros para uso contínuo e às vezes até para a vida toda, como eu disse aqui. Os calmantes, os benzodiazepínicos, são um remédio que tem a tarja preta. Você viu a tarja preta numa caixinha de remédio? Ele não está ali à toa, porque pode provocar dependência. Por isso essa relação com o médico tem que ser muito próxima. Ele sabe o que ele está fazendo. Então precisa confiar, mas precisa ter cuidado. Não vai usar tarja preta da tia, da avó, da amiga. Não vai fazer isso, porque é o caminho da dependência. Perfeito. Gislene de São Paulo. Meu marido faleceu há 20 anos e penso que esse sofrimento que sinto tem influenciado negativamente meus filhos. Com certeza. Você viu um evento traumático? 20 anos. Ou seja, há 20 anos carregando a consequência de um trauma. Precisa ir ao encontro desse trauma. Aí é um processo terapêutico, para a pessoa entender essa dinâmica de 20 anos. Né? Gi, a gente precisa alimentar essa fé também, entender que Deus sabe de todas as coisas, né? Deixar ir e agradecer pelo tempo que você teve, pelo amor que você viveu. Tem que buscar ajuda. Por isso é que eu fico feliz com o privilégio de poder entrar na sua casa e tirar essa dúvida. Às vezes você não tem um psiquiatra para tirar sua dúvida, uma segunda opinião. Olha que maravilha, um dos melhores do país. Show. Ok. A Cami, do Taboão da Serra, ela fala: estou tratando a depressão, mas as medicações causam muitos efeitos colaterais, até mesmo mudanças bruscas no meu comportamento. É uma dificuldade do tratamento em si? Sim, Cami. Esse início de tratamento ele é muito delicado. Isso é comum. Não é só com você. Esse contato com o seu profissional ele é fundamental nesse momento. Começar com uma dose mais baixa, para minimizar esse efeito colateral. Vai sentir náusea, vai sentir um pouquinho de tremor, vai sentir uma certa estranheza. Alguns remédios não mais. Às vezes vamos precisar trocar um remédio para uma outra classe. Mas posso te garantir uma coisa. Na grande maioria das vezes a gente acha um remédio que você consegue tolerar, usar e ficar bem. Não desista agora não. É um momento super comum e que quase todo mundo passa, mas isso a gente chega no momento que você fica super bem. Perfeito. Edilene de Vila Velha, no Espírito Santo. Já tive transtorno do pânico, tratei, estava controlado, mas os ataques voltaram nessa pandemia. Há 4 meses o médico receitou remédio de tarja preta, mas a ansiedade continua muito alta. Vou ter que usar remédios mais fortes? Não é remédio mais forte. Talvez é um remédio de outras classes numa dose maior. Não se assuste com isso. É como qualquer um tratamento médico. Pressão alta. Às vezes o cardiologista não vai usar 2 remédios em doses mais altas para controlar a pressão. Às vezes você está num estado mais grave de pânico que vai exigir não um remédio mais forte, mas às vezes doses mais efetivas para controlar sua ansiedade. Não tenha medo disso. O remédio é seguro quando usado adequadamente e prescrito por um médico. Confie nele, vai dar certo. Vamos lá, próxima. Maria Silva, de São Fernando, no Rio Grande do Norte. Quem tem transtorno afetivo bipolar pode ser curado ou o tratamento com carbolítio é para a vida inteira? Eu queria dar uma resposta aqui para você, para acalentar o seu coração, mas a ciência não me permite. O transtorno bipolar é um transtorno crônico, para o resto da vida. Essa é a verdade científica de hoje. Quem sabe amanhã a gente não descobre alguma outra coisa. Mas hoje eu posso te falar que, apesar de não ter cura, ela tem controle. E você pode viver uma vida absolutamente normal tratando. Usa seu lítio todos os dias. Você vai viver uma vida absolutamente normal. Ok. Vera, de Fortaleza, tenho muita ansiedade, tomo fluoxetina, mas me desanima demais. Nem quero mais sair de casa. É sinal de que o remédio não é o mais adequado? Pode acontecer, você pode estar tendo um efeito colateral da fluoxetina. Muitos pacientes se queixam disso. Eu comecei a tomar esse remédio, me deu uma leseira, me deu uma preguiça. Converse com seu médico, ele vai trocar. E nós sempre vamos em busca de um remédio que você se sinta bem, que não tem esses efeitos colaterais. Como eu disse, é possível e tem muita opção. É interessante que o remédio para uns deixa com leseira, para outros pode ficar ansioso e para outros é perfeito, né? O mesmo remédio. É o mesmo remédio, é impressionante. Então, por isso é que precisa ter essa troca, sabe? O psiquiatra precisa ter interação com você, volte, converse. Eu sei que às vezes é difícil, principalmente quando o atendimento é via SUS, às vezes nem encontra mais o mesmo médico, doutor. E aí, como é que faz?
O ideal é que tenha esse acompanhamento. Não necessariamente, às vezes, precisa ser com o mesmo médico, mas se lá tiver o prontuário, o sistema do paciente, o médico ele é capaz de fazer isso, ele te ouve. Está passando mal com a fluoxetina? Vamos ver aqui então a sertralina, o citalopram. Experimenta para mim, volta daqui a 30 dias, deixa eu ver como é que você está. Então, esse retorno no início, mais frequente, é para a gente verificar isso. Se está tendo efeito colateral, se a dose está adequada, se nós vamos aumentar, diminuir, trocar. Por isso é necessário esse retorno. Joia. A Maria Aparecida de Canápolis, Bahia, diz: sou muito ansiosa, o coração acelera, não durmo direito, não sinto fome e me dá dor de barriga e sudorese nas axilas. Dá para controlar tudo isso sem medicação? Nesse momento que você está difícil, porque está muito intenso o que você está sentindo. Então, o que eu falo para as pessoas? O medicamento nesse momento é para controlar os seus sintomas, te dar um conforto emocional. Ah, estou melhor, mas não se iluda, porque você tem que ir lá na causa. E aí eu pergunto para você, qual é o nome da sua ansiedade? O que está causando tudo isso? Esse é o caminho da sua cura. O remédio é um controle dos sintomas que você está tendo, mas é importante. Maravilha. Não se identificou, mas pergunta: gostar de ficar constantemente só pode ser sinal de algo? Não, isso é uma preferência sua. Lembram do início que eu falei o que é normal e o que é patológico? Muitas coisas que nós sentimos, pensamos e desejamos é absolutamente normal, ainda que estranho. Pode ser estranho, mas provavelmente é um desejo seu, é do jeito que você gosta de estar. Tá joia. Não posso nem essa última, gente. Fiquei tão interessada, posso, graças a Deus. Olha só, não se identificou, mas pergunta assim: gostaria de saber se dependente químico que precisa desse tipo de medicação pode tomar ou tem algum problema? Não é recomendável, porque podemos trocar uma droga pela outra. Claro que no início do tratamento, às vezes, nós vamos usar sim. Por isso, a importância da supervisão médica no uso desses medicamentos. Maravilha, doutor. Muito feliz com a sua presença. Agradeço. Sempre que vier a São Paulo, avisa e venha, tá? Portas abertas. Obrigado. Doutor Pablo Vinícius está no Instagram, Dr. Pablo Vinícius, segue lá, ele sempre fala tanta coisa boa, vai te ajudar com toda certeza. E lembra de tudo que foi falado aqui, veja o nome da sua ansiedade e busque ajuda e mude de vida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Lembrei até daquela oração da serenidade que fala: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Tem coisas que a gente pode mudar, a gente precisa de coragem, né? Bora lá.